Pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Desculpem uns minutinhos de atraso. Todo mundo conseguindo me ouvir legal? Legal. Bom, pessoal, boa tarde. Desculpem um pouquinho do atraso, tá? Tive alguns problemas técnicos aqui, por isso eu atrasei 10 minutinhos. Bom, mas a gente vai recompensar isso durante nosso bate-papo, podem ficar tranquilos, tá? Bom, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Rafaela Baesteiro, sou consultora de PBQPH aqui da Tempo. E hoje a gente está reunido para discutir um pouquinho, né? A gente fala que nosso treinamento é fase a fase. Vocês todos são nossos clientes, né? Alguns trabalham comigo, outros com outros consultores, mas o objetivo do nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho da etapa de abordagem de processos, né? Alguns estão bem ali no início e outros já estão chegando ali trabalhando nessa etapa da consultoria. O objetivo é explicar um pouquinho da plataforma, o conceito em si, dar algumas dicas do que vocês têm que fazer daqui naquela atividade. Hoje a gente vai ter 1 hora de bate-papo, então vai até as 15h40. Se no decorrer do nosso trabalho, do nosso bate-papo de hoje, surgir alguma dúvida, vocês podem mandar aí no item de recurso do chat, que vocês têm aí na telinha. Vai me mandando as dúvidas que a gente vai esclarecendo. O objetivo principal desse fase a fase de hoje é isso. Isso, é aí mesmo, Alisson. A Regina também está com a gente. Eu não sei se todo mundo vê. Rê, você consegue ver as mensagens de todos aí? Tá vendo? Normalmente, Alisson, você tem uma configuração que chama All Panelists, que eu acredito que dá para todo mundo ver. Mas durante o nosso bate-papo, eu vou ver aqui que vai finalizar para mim as dúvidas do chat, e daí eu vou ler a pergunta e fazer as explicações. Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha telinha. Só um minutinho. Bom, acredito que todos vocês já tenham conhecimento da nossa plataforma, né? Eu não escuto, Alisson, só vejo que vocês estão anotando aí no chat, tá? Só vocês que me ouvem e me veem. Legal. Então, pessoal, normalmente a etapa de hoje, né, é o atendimento ao item 4.4, o item 4 da norma do PBQPH, tá? Deixa eu pegar a norma aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai conversar. Vou compartilhar a telinha com vocês um minuto. Então, o PBQPH, para quem não sabe, aí para quem está no início, enquanto eu vou buscar a norma para compartilhar com vocês, o PBQPH é voltado para empresas que constroem, né, fazem construção de edificações, ok? E ele é hoje a norma que estamos trabalhando, que foi publicado em 2018, ano passado, bem recente, vai fazer um ano agora em junho, tá? Está espelhada com a norma ISO 9001. Então, para você que iniciou nosso projeto agora, Rafa, vale a pena ou não eu fazer as duas normas? Sim, super recomendo implantar já também a ISO 9001. O que vai mudar aqui na nossa consultoria, tá? Nossa condução, junto com o seu consultor, claro que deve alinhar isso com o consultor, tá? Mas a condução dentro do produto da plataforma é a mesma, tá? Então, tudo que vai atender o PBQPH também vai atender a ISO 9001, porque eles são uma réplica. Um está quase igual ao outro. A diferença é que
eles são bem... O PBQPH tem requisitos específicos de construção, então ele vai mais específico para aqueles itens de obra, de empresas que constroem, tá? Ó, então vou compartilhar aqui a telinha da norma com vocês, o que é super importante. O PBQPH ele é disponível gratuitamente no site do Ministério da Cidade. Então, se vocês não têm ainda, vocês podem baixar essa norma para poder acompanhar a nossa evolução daqui para frente, tá? Então, quando eu disse, né, que faz parte ainda do 4, o atendimento a essa etapa da plataforma de abordagem de processos, por quê? Quando a gente passou pela etapa de gestão estratégica, definimos ali qual é o contexto da nossa empresa, qual o escopo, que normalmente já está pronto na nossa planilha, que é o escopo de execução de obras de edificações, que todas as construtoras fazem, e é um escopo do SIAC, do PBQPH, tá? Execução de obras. Então, a gente passou aqui pelo escopo, ó, que é o requisito 4.1, tá? A gente definiu quais são as partes interessadas, quais as necessidades, as expectativas deste. Então, dentro daquele documento, contexto da organização que vocês trabalharam, temos ali uma aba contexto da organização, que ele vai abranger todo esse quadro, tá? Ali definimos o escopo diante de questões internas, externas, levando em considerações os tipos de obras que a gente faz, né? Se tem algum requisito que a gente aplica ou não aplica, eu gosto de dar esse exemplo. Mas, Rafa, como é que eu sei o que eu posso considerar no meu escopo que é não aplicável? Inclusive, eu vou pegar uma brechinha já para emendar ali na atividade que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Imaginem que temos dois pontos de partida, tá? O primeiro, você construtora faz a incorporação? Você construtora faz o desenvolvimento dos projetos? Sim, Rafa. Eu incorporo, eu desenvolvo e faço os meus projetos. Daí, a gente vai precisar atender ao 8.3 completo do nosso regimento do CIAP, que é o PBQPH, tá? Então, o caminho, o direcionamento para os processos é um. Então, temos ali o processo de incorporação, o processo de projeto de desenvolvimento, tá? E até daí o processo de engenharia, que daí vai coordenar e fazer umas análises diante do que foi desenvolvido, do que foi planejado, do que foi vendido, tá? E depois, a gente tem um outro ponto de partida, que normalmente eu gosto de alinhar isso no início do projeto, né? Por quê? Aí, imagine só que a construtora só é contratada para construir conforme a necessidade do cliente. Então, imaginem que eu sou o cliente da construtora ABC, tá? Eu, Rafaela, vou chegar à construtora e vou dizer: construtora, eu quero fazer uma casa de 100 metros quadrados dentro do meu terreno, tá? E eu tenho esse projeto, eu tenho esse orçamento dentro desse prazo. Vocês conseguem fazer para mim? Ah, eu vou analisar. Rafa, vou dar uma olhada, eu, construtora, vou analisar e vou te falar. Então, o que a gente fala? É análise de projeto dos clientes, dos requisitos do meu cliente. Então, a parte de entradas, saídas e projetos de desenvolvimento não vão contemplar. Então, é o que eu digo aqui, ó, o que a gente define, vocês provavelmente vão definir ou já definiram isso dentro do escopo. Antigamente, a gente tratava como não itens exclusos, hoje a gente trata como itens não aplicáveis, tá? Então, normalmente, só são esses itens, que é o item 8.3.1 até o 8.3 meia, que a gente pode excluir, não aplicável à nossa empresa, tá?
Onde eu quero chegar? Veja que aqui no 4.4, que é um dos itens que a gente vai trabalhar nessa etapa, são os processos. Como eu disse para vocês que a gente tem dois caminhos diferentes, nesse momento eu consigo identificar diante de se eu vou elaborar projetos, se eu vou construir só do meu cliente, quais são os meus processos. Por quê? Uma vez que eu vou falar, olha, eu quanto construtora, não me preocupe, não vou fazer análise de projeto, eu vou desenvolver projeto. Então, eu não vou atender ao item 3, o 831 até o 836. Então, quando a gente for mapear os processos de uma construtora, a gente não vai considerar projeto de desenvolvimento. Importante, não quer dizer que eu me isento da responsabilidade, tá? Vai ser normal. Porque quando a Rafaela, cliente, vai entregar para a construtora o book de projetos, vamos fazer as análises do que eu, quanto construtora, vou considerar critério importante para eu fazer aquela obra ou não. É importante também ter PDE, vamos ter que ter, seja ele do cliente, ou seja ele da própria construtora, mas ali as entradas de projeto vão se manter. Só que assim, a gente não precisa ter um planejamento do que eu vou fazer de projeto, qual é o time, quem eu vou contratar, nada disso. Então, entendem que são dois caminhos diferentes? Por isso que é importante alinhar com o seu consultor esse momento, por quê? Não adianta só colocar ali os processos estratégico, incorporação, projeto de desenvolvimento, execução comercial, execução de obras e seguir, tá? É importante, sim, pensar. Quando a gente está mapeando os processos, que é o atendimento a esse requisito que vocês estão vendo aí na telinha, que é o 441, tá? É importante a gente pensar. Bom, para minha empresa construtora funcionar, o que eu preciso de processo, que é diferente de departamento? Departamento, você tem ali as pessoas que trabalham para aquele setor, aquele departamento. Processos, a gente precisa pensar. O que é fundamental para minha empresa existir, funcionar? Diante disso, processo tem entradas, atividades e saídas. O que eu gosto de dar como exemplo? Imaginem que eu vou até fazer queria que vocês interagissem comigo nessa pergunta. O que vocês entendem como processo? Processo, vou dar dois exemplos. Compras é um processo ou é uma atividade? Respondem para mim aí no chat. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Aí vocês colocam, Rafa, eu acho que compras é isso. E administrativo de obras, o que é? É uma atividade, uma função ou um processo da minha empresa? Vamos ver se vocês estão conseguindo entender um pouquinho essa diferença entre função, atividade, departamento e processo. Pensem sempre assim, processo, ocorre uma transformação, é uma entrada diferente de uma saída, que você tem ali as atividades para transformar isso. Vamos lá, quero vocês interagindo comigo aí. O Alisson, vamos lá, Alisson. Você acha que compras é um processo, Alisson? O Danilo disse que compra é uma atividade. E o Alisson falou que compras é um processo. Legal. Então, Alisson, só para a gente poder alinhar, o Alisson e o Danilo aí. Quando a gente pensa em compras, né? Não estou me apegando ao ato da compra, tá, Danilo? A gente está pensando em compras de modo geral, desde lá, seleção do fornecedor, homologação, você pensa no ato de compra, só do jeito que você escreveu, eu já entendi isso, fique tranquilo, tá? Maite, vai ficar gravado assim, pode deixar.
Esse PDF eu vou direcionar vocês onde que vocês baixam. Isso daqui é o PBQTH, tá? Mas eu vou te direcionar já já, até o final do nosso bate-papo. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente pensa em compras, Danilo, de um modo geral, desde da necessidade de compras, tá? Então, qual que vai ser a entrada de um processo de compras? Eu vou até pegar um processo aqui só para a gente já ir alinhando como será mais ou menos o mapeamento do processo que vocês vão trabalhar, tá? Deixa eu pegar um de compras aqui. Então, vamos pensar, qual a necessidade de um processo de compras? Não um ato de comprar, tá? Eu vou ter uma necessidade de algum funcionário, certo? Então, isso é a entrada do meu processo de compras. Ok. Dentro dessa necessidade de compras, eu vou ter ali as atividades para ter uma saída. O que eu vou fazer de atividades? Eu vou selecionar o fornecedor, eu vou estudar se ele me atende em prazo, se ele atende os meus critérios, então está dentro do orçamento? Não está. Então, vou fazer ali a seleção do meu fornecedor, vou fazer o meu pedido de compra. Feito o pedido de compra, eu vou acompanhar esse recebimento. Então, um exemplo, eu pedi 10.000 blocos de 19 por 29 por 39. Legal. Quando lá na obra, que é uma outra pessoa que vai receber, essa pessoa precisa saber qual é o prazo e o que foi comprado, né? Então, essa pessoa vai ter ali o pedido de compra já elaborado, que é uma das atividades do processo de compras, ok? Para poder fazer essa análise. Vai falar assim, realmente o que foi solicitado foi comprado, tá? Vou compartilhar a telinha com vocês, que agora abriu aqui meu arquivo. Só um minutinho. Stop share. E então, vocês conseguem entender que eu tive uma entrada, que é a necessidade de compras, tá? Esse daqui é um processo de compras, ele não está totalmente voltado à obra, mas eu já vou pegar um relacionado à obra para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho uma necessidade de entrada, tá? Eu tenho as atividades, homologar, selecionar, fazer o pedido de compra, solicitar os orçamentos, quando tiver amostras para aprovação, tá? Então, tem todos os detalhes da atividade e no final, o que vai sair? O produto adquirido, né? Com a nota fiscal correta, com o recebimento adequado. Então, esses são os detalhes, a transformação que ocorre num processo de compras, tá? Eu tinha falado para vocês se vocês conseguiriam visualizar a diferença entre compras e administrativo, né? Administrativo de obras. Quando a gente fala administrativo de obras, vocês conseguem ver uma atividade que tem entrada, atividades e saídas diferentes? Quando a gente pensa em administrativo, vocês vão me dizer, Rafa, o administrativo ele vai pegar as notas, ele vai lançar no sistema e vai enviar para o financeiro. Isso é uma atividade que acontece, que tem uma transformação. Pode até ter essa transformação, mas assim, não tem um requisito de saída para garantir que aquele objetivo esteja sendo cumprido. Porque ainda nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um objetivo do processo. Dentro desse objetivo, todas essas entradas, saídas e atividades devem estar relacionadas com esse objetivo, tá? Então, vocês conseguem enxergar um objetivo do processo administrativo de obras? Eu vejo muito mais como uma função, um cargo, tá? Aí vocês vão me falar, Rafa, o administrativo de obra, ele pode fazer parte do processo de compras.
Correto? Estão conseguindo acompanhar o meu pensamento aí? Conseguem acompanhar essa diferença de um processo e uma função que está envolvida dentro do processo de compras? Não necessariamente eu preciso ter um departamento de compras. Eu preciso ter um comprador. Eu posso ter pessoas ali de apoio que fazem atividades do meu processo, tá? Como consequência, a gente tem essa coluninha aqui, monitoramento. Ainda assim, eu tenho o objetivo do meu processo, eu tenho entradas, eu tenho atividades e eu vou transformar isso numa saída. Diante disso aqui tudo, diante do meu objetivo de processo, o que eu consigo medir e acompanhar para saber se o meu processo está sendo eficaz ou não, né? Então, é aquilo que a gente vai colocar em monitoramento. Eu sempre insisto com os clientes, olha, pense em algo que a gente consiga mensurar, que a gente consiga quantificar, medir, porque só assim a gente vai conseguir. Ah, eu estou conseguindo ou não chegar ao meu objetivo, atender o meu objetivo do meu processo. Aí é uma das outras atividades que vocês vão ver durante essa etapa na plataforma, que é a definição dos objetivos da qualidade. Então, essa aba que vocês estão observando que está destacado aí, que é o monitoramento, vai gerar os objetivos da qualidade. Num segundo momento, a gente vai definir metas, quem vai medir, com qual frequência, vamos planejar essas ações para garantir que o objetivo do processo esteja sendo atingido. Legal? Como que tá, pessoal? Tá muito rápido? Vocês estão conseguindo pegar ali o pensamento? Qual o fluxo e o sentido das coisas? Estão conseguindo assimilar isso no dia a dia? O Alisson tem uma pergunta. O correto é de quem definir esse objetivo? Alisson, eu falo que essa parte estratégica e abordagem de processos deve estar alinhado à nossa direção, tá? Por quê? E aos líderes, as pessoas responsáveis por cada processo. Porque eles vão ser entrevistados, eles precisam demonstrar conhecimento de tal e essas coisas precisam fazer sentido, tá? Isso, direção junto com os gestores. Super estratégico e deve sim envolver a gestão. Só vou pegar um modelinho bem bacana aqui voltado à construção para vocês conseguirem analisar junto comigo. Só um minutinho. Alguém mais está tendo dúvida aí, podem ir mandando enquanto isso, tá bom? Então, eu já eliminei aqui 2 itens do nosso bate-papo. Entendem que a gente está mapeando os processos e definindo ali os objetivos e os monitoramentos, tá? Sempre que a gente falar de monitoramento, a gente vai pensar em coisas que a gente consiga medir para saber se realmente eu estou conseguindo alcançar um resultado. Legal? E aqui a própria norma diz, né, que a gente precisa ter entradas, saídas, uma sequência, os métodos. Vou compartilhar a tela aqui da norma com vocês. Olha, então aqui a gente precisa determinar os recursos necessários para garantir e assegurar a disponibilidade dos processos, responsabilidade, que é o que o Alisson me perguntou, né, Alisson? Então, é importante, além da direção gestora de cada um dos processos, tá? Dentro ainda dessa tartaruga turbinada que a gente fala, vocês vão conseguir ver os riscos e oportunidades. Então, é o momento, pessoal, da gente fechar um pouco os olhos da nossa empresa e fazer uma imersão naquele processo. Estou falando de compras?
Quais os riscos desse processo dar errado? Se acontecer, o que vai acontecer? Se der alguma coisa errada, qual é o risco que vai trazer para a nossa empresa? Ah, eu faço tudo num controle aqui de compras, tudo numa planilha do Excel. Uma oportunidade de melhoria é colocar isso em sistema. Então, a gente vai olhar para dentro do processo e definir riscos e oportunidades desses, tá? Então, também a gente vai definir aqui, ó, determinar as entradas e as saídas deste. Então, como a tartaruga turbinada que a gente tem aqui, que é o que a gente está acostumado a trabalhar com vocês, vocês conseguem visualizar todas essas entradas, atividades e saídas, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, esse mapeamento de obras, só para a gente pegar aqui e falar um pouquinho de cada uma das entradas, ou dar uma outra pincelada para vocês entenderem como a realidade de vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Legal. Então, ó, vamos pegar aqui um processo-chave do nosso negócio, né? Execução de obras, tá? Então, se a gente está dizendo, e a gente vai por essa sequência, tá? Eu tenho um processo obras. O objetivo desse processo qual é? Executar a obra conforme os procedimentos estabelecidos. Então, vocês já precisam pensar, ok, se eu estou dizendo que eu tenho que executar a obra conforme tudo definido, eu preciso, nas minhas atividades, ter uma relação com esse objetivo e no meu monitoramento, principalmente, ter uma relação com isso, ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui, o processo anterior, qual é? Bom, nesse caso, o processo anterior é o planejamento de obras. Então, a entrada do planejamento, a saída do planejamento de obra vai alimentar as entradas do processo obras. O que é importante, talvez vocês tenham aí um pouco de dificuldade de fazer essa interação entre esses processos. Sempre que a gente tiver um processo relacionado ao outro, que é o que vai acontecer em processos principais, as saídas do anterior devem ser compatíveis com a entrada desse que a gente está discutindo, ok? Então, lá em planejamento de obra, provavelmente a gente definiu as características de obra, é um requisito de saída do processo de planejamento de obras, tá? Provavelmente a gente fez o procedimento de execução de serviços lá. Lá nós desenvolvemos quais são as inspeções de serviço, qual o cronograma de obra, o PQO, tá? Plano de qualidade da obra. Isso daqui eu gosto até de falar, né, que o PQO é como se fosse o manual da qualidade da obra, tá? Todas as particularidades, os detalhes da obra devem constar ali no PQO, ok? A gente vai ter ali os materiais dos equipamentos e o material do cliente, se for o caso, tá? Isso tudo aqui são recursos, informações e requisições ou até materiais que tornam entradas desse processo de obras para a gente fazer as atividades. Tá fazendo sentido até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Dá um ok para mim no chat, só para a gente ver se tá sendo legal. Legal. Feito isso, então eu já tive ali, lembra lá na norma que a gente tem que demonstrar a interação entre os processos? A interação se faz aí. A saída de um é a entrada do próximo. Rafa, mas os meus processos de apoio não necessariamente compras vai alimentar RH. Concordo plenamente. Então, quando a gente chegar lá em processos de apoio, vocês vão precisar ajustar esses campos, tá? Tomem um pouco de cuidado com isso, que a nossa planilha ela é bastante complexa, com fórmulas, mas uma vez que o seu especialista criou o mapa, você pode configurar
os processos de apoio, que assim, por exemplo, compras. Qual a necessidade de compras? Pode vir de todos os processos. Então, em processo anterior, você pode colocar todos os processos. Ah, de compra sai para quem? De repente, a sequência do que a gente colocou abaixo de compras tá, sei lá, o financeiro. Ou tá o RH. Não, não vai para o RH, Rafa, vai lá para o financeiro. Vocês podem ajustar. Lembrando que é uma fórmula, é uma planilha de Excel, é uma fórmula matemática, então ele está puxando sempre a sequência do anterior ali ao que a gente definiu na aba de processos, tá? Somente a gente pode ajustar isso depois da criação dos mapas. Mesmo assim, sinaliza ali no arquivo que você fez esses ajustes para o consultor especialista entender qual foi os ajustes para não dar depois problema na hora das fórmulas, de coleta das fórmulas, tá? Então, pensando aqui, eu tenho todas essas entradas que são relacionadas com a minha interação do processo anterior, aí eu vou executar minhas atividades. Bom, se eu estou dizendo, se eu estou falando de execução de obras aqui, eu tenho que executar o serviço conforme os procedimentos de execução. Olha só a relação dessa primeira atividade com o objetivo do processo. Tá fazendo sentido? Então, tudo que eu vou fazer aqui, eu preciso ir em busca do meu objetivo, tá? Então, se eu tenho um processo comercial que eu busco aumentar a carteira de clientes, eu tenho que fazer ações de marketing ali, eu tenho que fazer infográficos, um LinkedIn, um marketing através das redes sociais, né? Então, são todas as ações, atividades ali para garantir que o objetivo seja cumprido, tá? Claro que a gente vai ter outras atividades no decorrer desse processo, né? Então, a gente faz vamos realizar as inspeções conforme os registros de inspeção. Realizar controle de transporte de resíduos de acordo com o que está definido no plano de gerenciamento de resíduos, tá? Controlar, separar manuseios, seguir o cronograma de execução, emissão e entrega de diário de obras, controlar o atendimento às MR. Além disso, que vocês podem acrescentar aqui que faltou, a gente faz o controle dos equipamentos de medição. Provavelmente vocês fazem ali algum relatório de prestação, como que fala? Um relatório para acompanhar a evolução de obra, talvez vocês fazem ali para o escritório, olha, eu tinha isso planejado, porém choveu demais, eu segui esse outro caminho, né? De repente vocês fazem ali algum relatório fotográfico, né? Então, pode descrever as atividades aqui sim, tá? Pode aumentar, que é só um exemplo das coisas mínimas que normalmente na execução de obra as empresas fazem, tá? Então, pense, tive uma entrada, atividade e eu vou ter uma saída, tá? Diante dessas atividades, qual a minha saída? Obra finalizada, tá? O diário de obras realizado, né? Relatório de assistência técnica, se eu for tratar dentro dessas atividades, é um relatório de saída, tá? Para isso, a gente precisa garantir os requisitos de saída aqui, né? Os requisitos de saída, a gente precisa pensar em algo que atesta a conformidade da minha saída, tá? Então, liberação de execução de serviços vai contribuir com a finalização da obra. Liberação, checklist de inspeção final de obra, vai contribuir com a minha saída para obra finalizada. E assim por diante. Ah, precisa de um projeto aprovado na prefeitura. É um requisito de saída para ter uma saída, os projetos aprovados. O alvará de construção é um requisito de saída para ter ali uma saída que é os projetos aprovados. E assim por diante, né? Isso é um exemplo de um outro processo.
tá? Fez sentido até aí? Aí vocês podem observar que na nossa tartaruga, isso vai demandar aqui esses requisitos de saída, vai para o próximo processo. Aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o pessoal faz a obra e depois comercializa, tá? Se vocês comercializarem antes de fazer a obra, provavelmente o processo seguinte será outro, tá? Aqui do lado ainda, então pensa, se o meu objetivo é executar a obra conforme os procedimentos estabelecidos, o que a gente consegue medir para garantir se eu estou cumprindo os meus procedimentos e se eu vou realmente entregar minha obra como definido? Então, aqui a gente colocou registro de não conformidades. Então, os serviços foram realizados, existe um procedimento para executar o serviço. Existe uma inspeção desse serviço. Está sendo feito conforme foi definido no procedimento, sim ou não? Então, é o monitoramento que a gente vai fazer ali através do registro das não conformidades, tá? Indicadores de sustentabilidade é um outro monitoramento. Esse monitoramento é obrigatório, a gente precisa controlar consumo de água, de energia e resíduos do canteiro. Então, a gente deixa aí para atendimento ao requisito, tá? Ainda assim, buscando o nosso objetivo do processo, a gente faz análise de retrabalho por empreiteiros. Nesse caso que eles trabalham com empreiteiros, né? E a gente vai fazer análise do retrabalho. Por quê? Uma vez que eu treinei, que tem procedimento estabelecido, eu tive não conformidade, eu preciso analisar esse retrabalho, que aqui também é muito mais uma consequência financeira também, tá? Legal? Até aí tranquilo? Aqui para baixo, ainda na nossa tartaruga turbinada. Espera um pouquinho antes de começar o conhecimento, o Danilo tem uma dúvida, eu vou ler para vocês. Esses processos que você deu de exemplo, alvará de execução, seriam incluídos dentro dos serviços aprovados? Então, Danilo, esse exemplo que eu te dei do alvará, ele vai entrar muito mais lá em projeto de desenvolvimento, né? Porque ele é uma saída do processo projeto de desenvolvimento, ter os projetos aprovados. Um requisito dessa saída é ter o alvará aprovado pela prefeitura. Eu acabei misturando aí no meio do bate-papo de obra, mas ele era só a fim de mostrar o exemplo de ter um requisito de saída e ter uma saída. Legal? Deu para esclarecer? Ótimo. Então, voltando aqui, ainda olhando para o meu processo obras, quais os conhecimentos específicos e necessários para esse processo? Eu preciso ter o curso de entendimento da norma de desempenho, eu preciso conhecer o SIAC, eu preciso ter conhecimentos em segurança do trabalho. Não estou dizendo que eu tenho que ser técnico de segurança, tá? Eu preciso ter um pouco de conhecimento nesses itens que a gente relacionou aqui, tá? Legislação. Legislação é uma coisa que vocês sempre têm dúvidas, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Pensem assim, para executar esse processo, qual lei, normas e regulamentos eu preciso atender e durante ali a atividade daquele processo eu tenho que consultar, eu tenho que garantir esse atendimento. Por exemplo, a gente não falou em controlar, separar, manusear e armazenar adequadamente os resíduos sólidos. Falou, né? Então, eu tenho que atender a legislação do CONAMA 307, tá? Se eu estou falando de obras de edificações, eu tenho que atender os requisitos da norma de desempenho, que é a 15575. Se eu estou buscando o PBQPH, eu também preciso levar ele em consideração para executar a obra. Por quê? Eu tenho que ter a realização das inspeções de serviço, entende? Conseguem entender, então, todo o vínculo com as atividades, com os objetivos do processo?
certo? Ok. Rafael, já vou ler sua dúvida já, tá? Aqui ainda em tecnologia e recursos. A gente precisa pensar quais são os softwares, os sites que têm tecnologias e recursos para realizar essas atividades. Rafa, faz controle de inspeção através do software X. Vamos mencionar aqui. Bom, aqui a gente colocou de uma forma mais macro, né? Máquinas e equipamentos, porque pode ter N equipamentos em obras. Os detalhes da obra, lembra que eu falei que a gente vai colocar lá no PQO, a manual da qualidade da obra, como se fosse, né? Então, equipamentos específicos e críticos para aquela obra, eu vou deixar no segundo momento para mapear, tá? Aqui a gente precisa de telefone, computador, internet, de tecnologias para executar essas atividades. Se vocês fazem algum controle de obra através do Cienge, que é bastante usado, vamos mencionar os softwares aqui, ok? Feito isso, a gente tem riscos e oportunidades, como eu disse para vocês. O que pode acontecer de errado nesse processo? O que eu posso aproveitar de melhoria nesse processo? Tá? Então, a gente fez aqui a tartaruga turbinada de um processo de obras. Ok? Agora vamos para a pergunta do Rafael. Caso o processo comercial ocorra simultaneamente e o processo ao processo de obra, ele se torna um processo de apoio ou continua sendo o processo principal? Então, Rafa, eu sempre menciono compras. É comercial, né? O comercial, eu falo que ele tem as suas entradas e a sua transformação, né? Por mais que ele ocorra ali durante a execução da obra, eles têm saídas diferentes, né? Então, é isso que a gente precisa pensar na hora que a gente mapeia processo, tá? Então, vamos pensar. O comercial. Eu posso ter incorporado minha obra, desenvolvido o projeto, tenho um alvará de construção, vou construir. Porém, as vendas, né, Rafa, vai acontecer ainda. Não tem nenhum problema, mas assim, veja que são saídas totalmente diferentes. Uma coisa é ter uma saída de obra, que é a obra finalizada. Outra coisa é uma saída do comercial, sendo a unidade vendida, o contrato assinado, né? Então, é por isso que é importante, eu sempre falo, se vocês entenderem, se apegarem que é uma transformação, um processo, vai ficar muito mais fácil de entender que ele tem uma entrada, faz a atividade e tem uma saída. Então, essa separação também, Rafa, o que eu posso separar, o que é junto? Vamos pensar, a saída é a mesma, tá? E nem sempre é só uma saída, tá? Deu para entender? Legal. Mais alguém tem alguma dúvida específica para a gente discutir um pouquinho? Se vocês quiserem colocar aí, eu vou jogar aqui para a plataforma para vocês darem uma olhadinha do que a gente estava falando, dos itens que a gente vai, né? Agora eu vou fazer esse link em tudo que eu falei, a atividade de abordagem de processos aqui da plataforma, tá? Então, aqui nesse momento, ó, nesse módulo abordagem de processos, vocês vão trabalhar aqui a definição dos processos, como eu disse lá no começo, são duas linhas para a empresa construtora. As que fazem incorporação, que desenvolvem, por mais que vocês terceirizam os projetos, se você faz isso, é um desenvolvimento interno, é um caminho, e se for projetos direto do cliente que eu vou executar, é um outro caminho, tá? Mapeou, definiu ali esse caminho, é o que a gente vai fazer aqui em abordagem de processos. No segundo momento, é o que a gente vai fazer, que a gente estava discutindo agora, o mapeamento dos processos.
um a um, quais as entradas, os objetivos, os monitoramentos, passo a passo, tá? Lembra que eu falei que o monitoramento vai gerar um objetivo da qualidade? Aqui nesse momento, o seu especialista vai coletar os mapas e vai mandar os objetivos de cada processo já coletado nessa aba objetivos que você tem aí na planilha, tá? Aí é o momento de pensar como eu vou medir, com qual frequência. Bom, se eu estou pensando que o meu processo existe para aumentar o meu lucro da empresa, vamos pensar nesse processo comercial, tá? Um exemplo. O que eu tenho que medir para garantir que o objetivo deste esteja sendo atendido? O volume de vendas. Ah, olha, eu tive 2 meses iguais, olha, estou tendo uma queda aqui. Então, o monitoramento é o que eu vou medir, já nos objetivos a gente vai colocar quem vai medir, com qual frequência, o que fazer para garantir esse atendimento, que é um plano de ação, tá? E esses são os objetivos da qualidade. Ainda antecipando já algumas atividades que vocês vão ver, o objetivo ele tem esses links. Então, eu mapeei processo como monitoramento, eu vou relacionar isso nos objetivos da qualidade. Estão relacionados, tá? Depois, se eu definir a meta, eu disse que eu vou medir mensalmente, eu preciso pegar os dados, compilar os dados para dizer, estou atingindo ou não a meta, né? Então, os indicadores de processo. Então, isso é importante vocês entenderem que objetivos eu estou definindo, que é bom para mim, que é bom para o processo, qual a frequência, quem vai medir tudo isso. E depois, no segundo momento, a gente vai coletar esses dados. Então, a coleta dos dados vai refletir um indicador. Tranquilo? Legal. E depois a gente tem aqui riscos e oportunidades que estão vinculados também a cada item que a gente colocou dentro dos processos, tá? Então, a gente vai analisar risco a risco, colocar as frequências, as severidades dele, quanto que isso acontece dentro da nossa empresa, qual o impacto disso, a consequência, o que a gente pode fazer, que daí é o plano de ação para garantir que isso não aconteça mais ou nunca venha acontecer, para a oportunidade. Como que a gente atua para aproveitar essa oportunidade, tá? Então, tudo isso vai ser detalhado aqui. É importante vocês entenderem o quão rico deve ser esse mapeamento, deve fazer sentido, tá? Vocês podem utilizar, a gente tem uns modelinhos legais disponíveis na plataforma, mas é importante refletir a sua empresa, tá? Porque nem sempre o risco que tem ali como modelo é um risco da sua empresa, é um risco ou uma oportunidade da sua empresa, tá? Porque depois lá no plano de ação, às vezes você vai sentir que não faz sentido aquilo. Ai, Rafa, mas eu coloquei aqui uma oportunidade, mas isso nunca aconteceu, isso está fora do nosso alcance. Então as coisas precisam fazer sentido. É por isso que eu disse pro... esqueci o seu nome, acho que é Danilo. Danilo? Pro Alisson, né? Que a gente precisa envolver os gestores de cada processo, a direção, porque precisa fazer sentido, tá? Não se baseiem somente nos nossos modelos, realmente faça, assim, é uma atividade super complexa nesse momento, demora mesmo. Às vezes vem para o consultor, ele critica e volta. Se for o caso, alinha com o consultor de fazer reunião, para poder ali fazer um mapeamento bem bacana junto, detalhar, esclarecer as dúvidas para depois vocês replicarem. Por quê? Veja que o mapeamento vai alimentar várias outras atividades e as coisas precisam fazer sentido. Por quê?
Não adianta eu simplesmente definir um objetivo lá, uma meta lá como modelo, sendo que eu não consigo nem começar a coletar esses dados dentro da minha empresa, né? Então, eu falo que mais que atender uma exigência da Caixa, o PBQPH é um sistema de gestão da qualidade. Então, o próprio nome diz, gestão. Então, ele precisa contribuir com as empresas, né? Isso é exatamente nesse momento que vocês vão ver alguma mudança, alguma melhoria que dê para a gente aplicar, envolvimento das pessoas. Então, é super importante. Envolve todo mundo. Fala, vamos pegar um dia, uma hora aqui, vamos fazer um cafezinho, conversar sobre mapeamento de processo. É super importante, tá? E complexo, né? Então, vocês veem que aqui já tem 40 minutos que a gente está se falando, a gente mapeou um processo que estava pronto, né? Eu já peguei um modelinho ali, expliquei para vocês, mas durante o bate-papo com as pessoas, a pessoa que executa o processo vai conseguir compartilhar. Olha, uma oportunidade de melhoria é a gente pensar em mudar aquele formulário, revisar. A gente podia pensar em implantar um sistema, buscar novas tecnologias. Então, só assim a gente vai fazer com que o sistema contribua para a nossa empresa, tá? O Danilo tem uma pergunta. Poderia existir um processo dentro de outro processo? Como assim, Danilo? Consegue me explicar um pouquinho melhor o que você pensou aí? Lembra sempre que eu disse, né? Entradas, atividades e saídas diferentes. Não sei se, de repente, que você pensou de juntar compras com saída, que seria um outro processo. Normalmente, assim, a gente precisa diferenciar um pouquinho. As saídas pode alimentar, o requisito de saída pode alimentar um outro processo, mas não necessariamente ele é um processo, só saída, tá? Com certeza vai ter ali um documento que vai atestar essa saída, uma conformidade, um cheque, né? Um cheque, uma verificação dessa saída, mas nem sempre será um processo, tá? Se você ainda insistir nessa dúvida, Danilo, depois você pode me mandar no e-mail, a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, para você me direcionar ali. Olha, Rafa, é isso aqui que eu pensei, poderia ser dessa forma. Deu para entender? Legal. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Isso, fica à disposição. Tanto eu quanto os consultores aqui, a gente vai sanando as dúvidas. Tranquilo? E o que é importante, né, pessoal? Vamos imaginar logo mais, a gente vai definir procedimento de aquisição, que é compra, tá? A gente vai definir procedimento de RH. Então, isso, quando vocês chegarem lá na frente, por exemplo, aqui a gestão de treinamento, em compras, vocês devem voltar no processo, verificar, é super sadio revisá-lo, tá? Envolver as pessoas sempre que necessário. Então, o procedimento é uma informação documentada que deve ser retida. Então, lá tem as regrinhas do jogo, tá? No procedimento, precisa estar relacionado às atividades que a gente mapeou. Então, isso deve estar linkado, a gente deve fazer essa junção aí, tá? O Alisson está perguntando: existe alguma ferramenta da qualidade para diagnosticar processos? Bom, você pode fazer ali, fluxograma ajudaria? Ajudaria, se você fazer um macro processo, né? Então, de uma forma geral, minha estratégia, daí da estratégia, eu vou demandar uma entrada aqui
para incorporação, aí eu vou fazer a venda, vou desenvolver os projetos, vou executar a obra. O fluxograma de macroprocesso ajuda bastante. Se vocês tiverem, eu recomendo alinhar junto com o seu especialista, mas daí dá para a gente pensar em aproveitar algo assim, tá? O mapeamento eu não posso deixar de fazer, Alisson, porque o requisito diz que a gente precisa identificar as entradas, as saídas, os recursos. Então, a nossa tartaruga turbinada está contemplando todos os requisitos do 4.4, tá? Mas, de repente, se você tiver ali algo já identificado, já feito internamente, é super saudável e deve ser encaminhado ao seu consultor para trocar uma ideia ali de qual caminho seguir. Tranquilo? Estou gostando de ver, pessoal. Quem mais tem mais dúvidas aí para a gente discutir ainda? Temos 5 minutinhos. Vamos lá, o Alisson gostaria de saber. Alisson, depois esse detalhe sobre o balancete é bom, o balance é bom a gente trocar uma ideia, ou mesmo com o seu especialista, porque não é não é um bate-papo curtinho que a gente deveria ter sobre isso. Depois, se você quiser meu contato, mesmo seu especialista, a gente pode trocar um pouco mais de ideia, tá? O Danilo disse aqui, você pode nos enviar a planilha de modelos? Claro, vou enviar sim. Alisson, tem ligação sim, só que daí a gente vai precisar analisar para o PB se realmente atende, então tem que entender um pouquinho melhor da sua empresa, tá? Então é um assunto um pouco mais complexo, mas que dá para a gente pensar em aproveitar isso. Então, o que você deve ter aí, se já tiver algo encaminhado, deve ser baseado em macrofluxos, né? Então, seja uma coisa mais genérica. Mas eu acho que talvez daria para aproveitar, bate pronto, esses são os processos e tal, mas daí a gente vai ter que detalhar um pouquinho para garantir o atendimento ao requisito, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, aproveitando que a gente tem uns minutinhos, o link para vocês poderem baixar o PBQPH, tá? Então, eu vou mandar aí para vocês no link do chat. Ó, aí eu vou mostrar aqui para vocês onde que vocês baixam, tá? Então, aqui, ó, o link que eu encaminho para vocês vai cair direto aqui, Programa Brasileiro, Download, tá? Vocês podem rolar e aqui em Regimentos, olha. Regimento. Aí a gente vai pegar e baixar esse regimento do SEAC aqui, ó, com os anexos 1, 2, 3 e 4. Vocês clicarem aqui, já vão ter aqui o download do PBQPH completo, tá? Ainda assim, se quiserem, nós temos um curso bem bacana de entendimento do PBQPH, tá? Que vocês podem aproveitar essa oportunidade. Inclusive, uma das palestrantes sou eu, junto com a Dani, tá? Que a gente fala na prática, olha, como que vocês aplicam e atendem a cada requisito normativo do PBQPH que vocês estão implantando dentro da empresa, tá? Então, eu vou mandar também o link. Se quiserem, é um curso bem bacana, tá? Ó, tem aqui um valor, mas é um curso bem bacana que vocês podem entender ali cada requisito da norma de bate-pronto. Isso facilita muito a nossa condução durante o atendimento, né? Vocês terem um pouco desse entendimento da norma vai facilitar muito, tá?
Não é porque eu que fiz, não que eu não. Eu tô puxando sardinha, mas tá um curso bem bacana na prática, e vocês têm certeza que vocês vão gostar. Legal? Temos mais uma dúvida aqui, a Maitê. Você irá mostrar um exemplo do preenchimento de gestão de riscos e oportunidades? Posso mostrar sim. Só um minutinho, Maitê, que eu vou pegar aqui. É que é muito particular, tá? Vou pegar de um cliente aqui já preenchido, tá? Só para você ter um pouco de ideia do que preencher em cada um dos itens ali, tá? Um minutinho só. Eu vou abrir o modelinho aqui. É bem particular de cada empresa, ali as ações que vão serem tomadas, tá? Mas eu vou dar um apanhado geral aqui para você ter uma ideia. Olha, peguei agora de última hora, tá bom? Vamos lá. Tchau, Alisson. Obrigada, viu? Vamos lá, Maitê. Vou só tirar o logo da empresa aqui um minutinho. Olha, então aqui é o preenchimento de riscos e oportunidades, tá? Então, Maitê, vai tá puxando direto lá do que a gente definiu na matriz SWOT, com pontos fracos e ameaças, tá? Vai ter aqui a descrição do que a gente colocou lá na SWOT, a consequência, você vai preencher qual consequência esse item pode trazer para a nossa empresa, tá? E aqui a frequência. Então, por isso que eu falo que é muito particular, né? Com qual frequência isso acontece? Com qual severidade? Aí os detalhes vocês têm aqui nos comentários. O grau de atenção ele vai puxar uma formulinha automática para os itens que temos aqui 81, 63. Vamos montar um plano de ação, tá? São os itens que a gente precisa dar um enfoque maior. São riscos maior, com a probabilidade maior de acontecer, tá? A ação sobre o evento é naquele caso assim, aceitar, é no caso de eu não posso fazer nada. Por exemplo, a gente vê muito esses itens relacionados a cenário político, a crise econômica, né? Não tem muito para a gente fazer, né? Então tem que aceitar, né? O item aqui eu excluí para vocês para não informar detalhes do cliente, mas tem um campo de aprovação aqui, que é quem aprovou esse item e qual foi a data, tá? Depois o plano de ação a gente vai trabalhar sobre esses maiores itens de grau de atenção aqui, tanto para riscos quanto para oportunidades, tá? Então, é mais ou menos isso. Deu para ajudar, Maite? Legal. Bom, pessoal, então a gente acaba por aqui nosso Fase a Fase de hoje. Espero que eu tenha contribuído aí, que vocês tenham entendido nosso bate-papo de hoje, tá? De qualquer forma, quiserem ligar aqui, tirar dúvidas, tanto comigo quanto os demais consultores, fiquem à vontade. Sempre a gente vai estar fazendo esses fase a fase com uma certa frequência, vocês vão ser notificados, participem bastante. Isso ajuda muito durante a evolução da nossa plataforma. Legal? Gente, muito obrigada, viu? Uma ótima semana que se inicia aí e a gente vai se vendo por aí. Até mais. Obrigada, Karine. Até mais, Danilo. Tchau, Maite. Tchau, Alisson. Tchau, Rafael. Boa semana.